Olá, o programa Mandato está voltando à rede de programação da TV Câmara, canal 16 da NET, e nesse nosso primeiro bate-papo vamos conversar com o vereador do PMDB, Raul Cássio. Vereador, quais os seus projetos para a comunidade nessa 16ª legislatura? Como está o seu mandato até agora? Muito bem, a gente sempre tem a expectativa de que cada mandato possa ser melhor, mais produtivo, que a gente possa estar mais experiente, que a gente possa ter um conhecimento mais abrangente das necessidades da nossa comunidade, ter um conhecimento mais profundo da nossa lei, ter um entendimento maior sobre o poder legislativo e as vinculações dele com o executivo, mediante a fiscalização, mediante alterações de projetos, mediante o cumprimento do orçamento do município. Então, diante dessa situação como um todo, nós temos uma nova composição de vereadores na Câmara, que houve uma renovação bastante significativa, com algumas mudanças. Eu acredito que o debate está enaltecido, mas algumas práticas antigas que continuam aqui, onde eu estabeleço que há uma grande subserviência do poder legislativo pelo poder executivo. E isso se deve a blocos que se formam, se devem a cargos que são negociados, se devem a situações diversas das quais o Poder Executivo ainda continua mandando aqui dentro do Legislativo, que infelizmente não deveria ser assim, porque acredito que deveríamos ter poderes independentes, mas de fato não é o que está ocorrendo. E quais os projetos que o senhor apresentou e qual a situação deles? Bom, nós tivemos uma produção interessante de projetos voltados para a comunidade, né? Mas eu volto a frisar, já tive a oportunidade de dizer isso em outros momentos, que talvez a gente não precise de tantas leis, porque nós começamos a gerar regramentos para a sociedade e muitas dessas leis acabam não sendo cumpridas, outras são totalmente inócuas e outras ainda pouco colaboram ou têm dificuldade de ser fiscalizadas. Então, na verdade, o Executivo tem as suas demandas de leis, mas acredito eu que este ano especialmente apareceram várias oportunidades de algumas mudanças necessárias para a comunidade que estão tramitando e que algumas foram vetadas. Da minha parte, né, eu dividi em 3 grupos, né, de leis. Algumas que estão já aprovadas, como é o caso da utilidade pública, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que com isso busca um enquadramento a nível nacional para poder buscar recursos, principalmente sendo esta uma entidade que é uma das maiores formadoras de atletas, principalmente na área olímpica, mas também não olímpica dentro da nossa região. Então, essa lei contribuiu para essas buscas, né, para esse novo programa do governo que vai gerar uma anistia, especialmente de INSS, mediante a formatação de programas sociais para a comunidade. Aprovamos a lei também que determina a condição de patrimônio histórico e material para a instituição evangélica de Novo Hamburgo, como sendo um reconhecimento pela instituição mais antiga de ensino, né, que tem mais do que o dobro, né, do tempo de emancipação da cidade de Novo Hamburgo. Aprovamos alguns nomes de ruas, aqui vou citar o senhor Nelson Ketz, Darcy João Becker, né, que são pessoas de Lomba Grande, que em função dos novos loteamentos se faz necessário, por um lado, homenagear pessoas importantes da comunidade local, por outro lado, oportunizar através da denominação do nome que o correio chegue a essas residências, o que é uma condição primordial. Então temos que atender os dois lados, né? Ao mesmo tempo que homenageamos as famílias, também estamos inserindo dentro do contexto atual a possibilidade de que tenham as suas correspondências endereçadas para o local determinado.
Foi aprovado também o Disque Denúncia contra a mulher, que acredito ser importante, que cada estabelecimento comercial e de prestação de serviços de Novo Hamburgo deve expor isso, porque nós temos que continuar brigando contra essa causa que aparentemente está controlada, mas não está. As estatísticas e os números nos mostram que a violência contra a mulher dentro da família e mesmo em outras condições ainda é um fato bastante grave, bastante velado, pouco denunciado. Muitos não têm coragem de efetivar as denúncias, mas o 180 está aí para estabelecer essa condição. Essas já viraram lei, vereador. Sim. E também temos uma visita que fizemos ao prefeito, com as entidades ligadas aos engenheiros arquitetos de Novo Hamburgo e também o Sinduscom, que engloba os construtores da cidade de Novo Hamburgo, no sentido de um trabalho que viemos realizando há praticamente 2 anos, que é a inspeção predial para prédios com mais de 10 anos, com mais de 2 andares. Como esta é uma lei que inclusive está sendo trabalhada a nível nacional também, né? Que nós tivemos essa frente, vamos dizer, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo e Canoas estão trabalhando nessa liderança, buscando a segurança, buscando as situações de mudanças estruturais dos prédios, marquises, muros, enfim, dessas construções. Entregamos um pré-projeto com justificativa, com normas técnicas, com adequamento disso ao que hoje prega a legislação federal. O senhor prefeito faz mais de 2 meses e o prefeito Lauermann se comprometeu em passar esse assunto para o corpo técnico e enviar aqui, uma vez que teria vício de origem, e essa é uma prerrogativa do Executivo. Mas é um trabalho que foi muito bem feito e desenvolvido pela comunidade, especialmente de técnicos, né? Prevendo essas situações de acidentes que já houveram em diversos pontos e que realmente nós temos que trabalhar isso. Estou esperando por essa situação. Depois nós temos projetos em tramitação, né, que foi um pedido de um grupo que estabelece o Dia do Tenista de Novo Hamburgo dentro do contexto do calendário municipal, um projeto que já passou pelas comissões, deve estar por ser votado em breve, que proíbe fogos de artifício em ambientes internos, logicamente que muito motivado por essa situação que houve em Santa Maria, na Boate Kiss, e que nós temos que talvez nos aproveitar, né, de maneira positiva dos erros que aconteceram, regrando a sociedade no sentido de evitar transtornos para nós aqui no futuro. Certamente que isso faz parte de uma série de regras hoje que estão diante vamos dizer, de tudo que é visto no caso de liberação de grandes eventos. Também estamos trabalhando, e aí estou lutando contra os pareceres da casa, porque me parece que não há um grande interesse por parte de alguns vereadores de que venhamos discutir o passe livre para os estudantes de Novo Hamburgo. Certamente que esse é um assunto que envolveria receitas do futuro, receitas de pré-sal, mas por outro lado teríamos a possibilidade de inserir uma possibilidade de facilitar a vida dos estudantes. Eu não quero aqui criar mais um bolsa alguma coisa. A ideia é gerar um comprometimento para que os nossos estudantes tenham cada vez melhores condições de acesso, melhores condições de deslocamento, já com as condições existentes, para que essa não seja uma desculpa de não frequentar a sala de aula, que isso não seja um motivo para não levar adiante o ensino técnico, o ensino profissionalizante, o ensino superior, né? Então, acredito que pode ser trabalhado, se não uma gratuidade total, uma parcela dela, sem dúvida que pode ser trabalhada, e gostaria muito que esse assunto chegasse ao plenário, onde teríamos que ter um forte debate, né? Mas vejo resistências
de alguns vereadores que tentam blindar a prefeitura, dificultando, de certa maneira, pareceres aqui para que esse assunto seja efetivamente discutido em plenário. Também temos, hoje até vai ser votado um nome de rua, de Paulo Petri, e também temos o projeto referente às calçadas de Novo Hamburgo, da qual transferimos parte da responsabilidade aos usuários, especialmente de onde haja demarcação do meio-fio, para que sejam responsáveis pela manutenção com pisos adequados, não escorregadios, pois acredito que esta é uma condição mínima de cidadania, onde cada um tem que fazer a sua parte, né? Hoje a lei como estava até então dizia que no caso de irregularidades o cidadão deveria acionar a prefeitura, que iria intimar o cidadão, e se o mesmo não fizesse, a prefeitura deveria fazer o serviço e depois mandar a conta. Na verdade, isso absolutamente não acontece. Então, dentro de uma condição de vida que hoje as pessoas estão caminhando mais por questão de saúde, estão buscando uma atividade física, estamos buscando a inclusão dos deficientes de diversas ordens, dos cadeirantes, né, das gestantes, dos idosos na rua, né, saindo de casa, mudando de vida, certamente que para isso nós precisamos de ter calçadas e passeios públicos adequadamente disponíveis para que não tenhamos o que existe hoje. Uma série de irregularidades, acúmulo de lixo, calçadas irregulares que jamais permitiriam que um cadeirante desse uma volta em torno do quarteirão, porque as pessoas também adotaram uma postura relaxada, não digo todos, mas muitos, e isso não é um assunto que diz respeito apenas à periferia da cidade, o próprio centro da cidade está nessas condições, e as pessoas também não se dão conta que uma vez que haja alguma situação de queda, de que venha gerar algum dano físico à pessoa, eles poderão ser civilmente responsabilizados por essa situação, mediante uma fratura, mediante qualquer tipo de situação que venha desencadear prejuízo ao indivíduo pela não conservação das calçadas. Foi aprovado aqui na Câmara, estamos aguardando a possível sanção do prefeito. E eu tenho também o outro grupo, que seria o terceiro grupo dos projetos que foram vetados, né? Que eu acredito que não havia nenhum motivo para ser vetado. O primeiro deles diz respeito à situação de identificação nas paradas de ônibus dos horários e das linhas de ônibus. Ora, isso é o mínimo do mínimo do mínimo que se espera de um prestador de serviço que tem uma concessão de ônibus na cidade. Porque eu sentar numa parada de ônibus e não ter noção de qual a linha do ônibus que passa ali, não ter noção dos horários, isso é pedir que a população, a não ser quem tenha muita necessidade, que não use o transporte público na cidade e que continue engarrafando o centro da cidade. Não vi nenhum motivo para não ter sido aprovado, porque a colocação de uma plaquinha de identificação certamente poderia ter por trás dela algum tipo de merchandising em termos de propaganda, de alguma coisa que veiculasse, poderíamos ter certamente subsidiado esse pequeno custo. Claro que temos muitas paradas, mas nós temos que avançar. Em qualquer parte do mundo existe isso. Então não adianta nós termos uma busca de que as pessoas usem o transporte público com mais qualidade se nós não oferecemos esse tipo de qualidade. E aí eu digo assim, não é aquele indivíduo que vai da sua casa até o trabalho, mas é aquele que muda a linha, é aquele que eventualmente poderia ir até o centro da cidade de ônibus, é aquele que poderia se deslocar mais frequentemente de ônibus e não faz por falta dessas características. E não tem quem informe também essa situação
na cidade de Novo Hamburgo. Não concordo com o veto, me admiro muito que tenha sido aprovado por unanimidade aqui na Câmara, reconhecidamente como uma necessidade, e que no momento que vem o veto, a base governista simplesmente vira as costas e diz não ao veto, acompanha o prefeito sem nenhum tipo de motivo. O mesmo aconteceu com a proposta que permitia a isenção de custo nos espaços de faixa nobre reservado para os idosos, né? Tendo em vista que esta é uma parcela da comunidade que deve ser estimulada a sair de casa. São apenas 80 lugares no centro da cidade de Novo Hamburgo. É um estímulo que essas pessoas usem esses espaços. O custo a ser arrecadado seria de muito pequena monta, tá? E também foi reconhecido como uma política pública voltada aos idosos, mas que no momento que foi vetado foi amplamente aceito esse veto aqui na Câmara de Vereadores. Por fim ainda, um projeto esse então é mais simples e banal, porque a lei federal diz que tudo que é produzido, que nós adquirimos no comércio e nos serviços, todo o lixo proveniente disso, nós podemos devolvê-lo para o fabricante e para o vendedor num primeiro momento, e este para o fabricante, no sentido de buscar reciclar esses produtos. Então o projeto determinava nada mais, nada menos que o comércio de Novo Hamburgo tivesse disponível perto do caixa, perto das suas saídas, né, pontos de entrada e saída, reservatórios para que as pessoas que não quisessem levar esse lixo para casa, por exemplo, uma caixa de sapato, por exemplo, que leve só o sapato, que não leve a caixa, estaria contribuindo duplamente. Primeiro, por não desencadear maior quantidade de lixo urbano na cidade. Porque esse lixo urbano vai ser recolhido pela empresa que hoje presta o serviço, vai para Minas do Leão e é cobrado por tonelada. O cidadão hamburguense produz em torno de 1 quilo de lixo por dia na cidade de Novo Hamburgo. Então estaríamos aí gerando uma ação até mesmo de diminuir os custos que hoje são acarretados com essa quantidade de lixo. Por outro lado, essas caixas, esses invólucros, o papelão, o papel, que muitas vezes, nas condições normais, vai para dentro do caminhão de lixo, vai ser molhado, vai gerar mais peso e perde a oportunidade de ser reciclado, né? Estaríamos com esses reservatórios nos ambientes comerciais, de modo que centrais, como é o caso do Catavida, como é o caso de outras cooperativas que estão atuando no município de Novo Hamburgo, pudessem fazer esse recolhimento, gerando inclusive ganhos financeiros para essas entidades, sustentando algumas famílias da cidade. Então, chega a ser assim ridículo, de tão simples, mas isso é vetado, não entendo, né? Uma coisa que vem ao benefício da comunidade, que nós temos que inovar, nós temos que nos recriar e não ficar em cima das mesmas coisas de sempre. Logicamente que também tivemos aí o veto de todas as emendas apresentadas no plano plurianual. Ora, se não é importante para um prefeito ter consigo, né, ideias que vão compor o plurianual, na verdade ele vai fazer se quiser e se o orçamento permitir. Agora, em todos os cenários da esfera federal, os prefeitos pulam e vibram quando vem uma emenda parlamentar que destina um recurso a alguma situação da comunidade. A nível estadual não é diferente. Agora, a nível municipal, dentro do que nos é permitido, aqui são vetadas todas as emendas de maneira surpreendente. Assim, acredito eu que desfazendo o trabalho do Legislativo, pois essas emendas partiram de anseios da comunidade, elas podem fazer parte de um bolo de situações a serem estudadas, e eu acredito que um grupo maior pensante vai gerar ideias melhores. Mas não foi votado ainda, estão todas as emendas
vetadas. Em suma, a prefeitura virou uma fábrica de vetos, né? E pior do que isso, vou fazer uma denúncia aqui extremamente grave. Quando fui questionar a procuradora do município, a doutora Marilene Martins, vou repetir aqui, a mesma me disse que talvez se eu participasse da base do governo, teria um olhar diferente sobre a análise dos vetos. Olha, isso é passível de denúncia para a OAB, é passível de denúncia para o Ministério Público e passível de denúncia para a comunidade, porque uma pessoa que só enxerga a sua linha partidária não merece estar trabalhando em prol da comunidade de Novo Hamburgo, porque lembre-se que o cargo dela é de confiança passageiro temporário, e pessoas como ela, que agem dessa maneira, certamente terão vida curta dentro da história política de Novo Hamburgo. Acho eu um absurdo, fiquei extremamente indignado, porque assim, eu não estou aqui brincando, né, recebendo um salário, montando uma estrutura, né, o que certamente indigna muitas pessoas e que fazem com que muitos cidadãos não participem da vida pública quando tem que ouvir uma situação como essa. Isso aí é ultrajante. Até diria para o prefeito Mais que deveria reestudar a permanência de alguém que tem esse tipo de pensamento dentro do governo de uma cidade tão importante no estado do Rio Grande do Sul como é Novo Hamburgo.